Olá, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo que hoje eu estou fazendo com uma colaboração muito especial, que é o Vitor Trigueiro, o meu parceiro do Brasil, um corretor assim, ó, que quem não segue ele pode seguir, porque é referência, tá bom, em São José dos Campos. E a gente vai falar um pouquinho sobre financiamento e a diferença do financiamento no Brasil e nos Estados Unidos. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to. Vitor, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que coisa boa falar com você e te ver. Obrigado, obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É bem legal fazer parte desse projeto fantástico. E falar um pouquinho, é legal ter esse contraste, né, dos dois mundos, né, que é Estados Unidos e Brasil, nessa questão de aquisição de propriedades. E aqui no Brasil, não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é muito comum as pessoas fazerem aquisição de propriedades por meio de financiamento, empréstimo bancário, né? Uhum. Exatamente, aqui também. É bastante comum, acho que tantos brasileiros, aqui muitos brasileiros não sabem, né, mas a gente pode sim financiar, então um estrangeiro, um brasileiro aí do Brasil que não reside aqui, não tem renda nos Estados Unidos, a renda é toda do Brasil, mas consegue um financiamento aqui. E, aliás, a maioria dos investidores optam por fazer um financiamento porque o imóvel acaba se pagando, né, então é bastante inteligente colocar o dinheiro para trabalhar um pouquinho com financiamento aqui. Sim, aqui também. Teve um fato histórico nesses últimos 2 anos, que foi o período da pandemia, que a taxa de juros básica do Brasil foi lá embaixo, né? Consequentemente, as taxas de financiamento também diminuíram e as pessoas preferiam financiar e aplicar o dinheiro que com juros eles conseguiam bancar o financiamento e não descapitalizar. Hoje, o cenário econômico do Brasil já é uma coisa que está voltando ao que era antes de pandemia. Claro que não vai ser igual ao que era antes, mas também não é igual ao que era a pandemia. A gente está entrando aqui num momento de estabilização, a gente está tendo aqui um panorama do que vai acontecer. As taxas de juros voltaram aos 10%, 11%, 12%, mas ainda assim o brasileiro gosta de financiar imóvel, até porque é mais fácil para o brasileiro conseguir conquistar aquele sonho através do financiamento. Sim, é uma ajuda, né? Às vezes a pessoa não tem ele para comprar o imóvel, mas já quer aproveitar a oportunidade, faz o financiamento, consegue. Aqui aconteceu basicamente a mesma coisa, eu acho que foi um fenômeno mundial, com a pandemia. Então, no pós-pandemia aí, a gente teve uma queda de juros, e é engraçado, porque agora que o juros está estabilizando, a gente se acostuma com coisa boa, né? Porque quando os juros estavam baixos, o pessoal, nossa, estava maravilhoso. Agora que os juros voltou, é um juros bom, já era, é baixo. Se a gente olha historicamente, já tivemos juros aqui nos Estados Unidos de 18% ao ano. Hoje, nós estamos falando para estrangeiro que a gente está numa média de 6,5% a 7% ao ano de juros. Então, ainda Isso é assim, fixo. isso é fixo por um determinado período de tempo. Então, dependendo do banco, alguns fixam por 3, 4 ou 5 anos. E aí ele tem um reajuste, mas tem um teto. E o que é legal é que quem financiou antes da pandemia, quando os juros baixaram, que teve o reajuste, os juros caíram. E a pessoa falava, até parece que o banco vai reajustar para menos. Sim, ele vai reajustar de acordo com os juros do mercado. Então podem cair, porque está todo mundo agora falando que o juros está mais alto, né? Mas na verdade é porque assim, aqueles juros que a gente via, o americano aqui no pós-pandemia conseguia financiar com 2,9. Era dinheiro de graça, assim, sabe, o ano. Então estava muito baixo. O estrangeiro mesmo financiava com 3,5, menos de 4% ao ano, o que não tem mais. Foi uma estratégia para ir manter a economia aquecida e agora não tem juros. Tanto que se a gente comparar, você disse que aí no Brasil está uns 10 a 12% ao ano? Isso depende muito do perfil do cliente, né? Porque aqui é uma coisa que o banco, ele tem a base dele, mas dependendo do perfil do cliente, ele consegue menos juros, que a taxa, na verdade, assim, é os juros e o custo efetivo total. Dependendo Uhum. do perfil do cliente, ele consegue um custo, uma taxa final diferente do cliente mais comum. Por exemplo, vou usar o exemplo de um banco aqui. Supondo que o cliente seja um cliente comum em uma determinada agência bancária e eu ser um cliente ultra prime. A Uhum. possibilidade de conseguir uma taxa, um custo efetivo menor no final do financiamento é muito maior do que o cliente comum. Porque para o banco é interessante que eu tenha meu dinheiro com ele. Ah, sim, Entendeu? entendi. Tem Então, ali a taxa um base. relacionamento com o banco, né? Isso. Então, assim, hoje, vamos supor, o custo efetivo total está 13%, mas a taxa de juros está 11%. Então, essa diferença de 2, às vezes, é o que você consegue por ser um cliente prime ou um cliente comum.
Ah, entendi. Aqui é um pouco diferente, porque a gente está falando, óbvio, do brasileiro, tá? Então, vou para esse cenário de financiamento de estrangeiro, tá? A gente vai falar de um brasileiro que mora no Brasil. O brasileiro, ele não tem, né, relacionamento aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das vezes. Ele não tem banco, ou não tem aqui, que o americano tem o Social Security, que a gente tem o crédito, né, o score. Então, acaba que o que eles vão utilizar aqui é a renda do brasileiro no Brasil. Então, o banco vai analisar o quanto o brasileiro faz de renda, como? Através de uma carta do contador, tá, que vai atestar a renda dos últimos 2 anos, e extrato bancário para ver se o cliente tem fundo suficiente para pagar a entrada, que normalmente é 25%, e os custos de fechamento, que é uns 6% do valor do imóvel. Então, a gente está falando aí de 31% do valor do imóvel, que é o que o cliente iria desembolsar, e o banco precisa ter uma segurança que ele tem que ter, pode ser no Banco do Brasil, não precisa ser dos Estados Unidos, mas pelo menos ali de 6 meses a 1 ano de pagamento do mortgage, né, do financiamento da hipoteca. Então, é basicamente isso que precisa aqui, e aí, óbvio, vai criando um relacionamento com o banco, e a gente precisa analisar o perfil do cliente, que aqui a gente trabalha com um mortgage broker, que é corretor de financiamento. Então, eu tenho alguns mortgage brokers que eu trabalho de extrema confiança, e eles vão conseguir analisar o perfil do cliente, o melhor banco, vão falar, não, vai por esse caminho, por esse banco, seus juros vai ser melhor, a gente consegue um menor juros aqui, então é mais ou menos, assim, acaba sendo até bem simples, eu já tive até alguns clientes que falaram, nossa, foi até menos burocrático que o financiamento quando eu fiz no Brasil, dependendo do cliente, que eu acho que no Brasil muda muito pelo perfil do cliente, né? Isso muda. E a gente também aqui trabalha com um time de relacionamento, né, que chamamos de relacionamento bancário, correspondência bancária, e ele consegue analisar o perfil do cliente, encontrar a melhor taxa, juros e o custo efetivo total do banco, que é aquela variação que eu comentei. Dependendo do perfil do cliente, para uns bancos é mais interessante, para outros é menos, então, consequentemente, ele abaixa ali um pouquinho a taxa. É bem parecido com essa parte aí. Mas aí você financia só 80%? Como Você que é? financia só 75, né? Você dá 25 e financia o restante, 75%. É o mínimo de entrada para o estrangeiro, é 25%. Caramba, entendi. Aqui no Brasil, dependendo do seu perfil também, porque é muito por perfil, né? Aqui no Brasil, a gente tem o score do cliente, que então, tem 2 tipos de score. Tem o score que é o do Serasa, né? Que é aquela instituição de proteção ao crédito, tem o score interno bancário, só os bancos conseguem enxergar. Dependendo também do perfil e renda do cliente, ele consegue financiar em um único banco privado até 90% do imóvel. Ah, então ele consegue com 10%, dá 10% e financia os 90%. Sim, se ele for um cliente de alto potencial, o banco consegue fazer essa diferenciação para ele. Ah, isso é interessante, isso é legal. Aqui é 25 por ser estrangeiro. Se ele fosse um americano, se ele fosse um residente, aí ele financia com 3% de entrada. Que legal, que legal. E como funciona? Moro aqui, seria com 3%. Minha casa, eu financiei, eu dei 5%, mas tinha a opção de dar 3,5%. Caramba, que legal, que Uhum. legal. E como que funciona aí? Você tem uma tabela fixa de variação, uma tabela... Por exemplo, aqui no Brasil, nós normalmente trabalhamos com duas, que é a tabela saque e a tabela price. A tabela saque, vou pegar uma colinha aqui para nós, que eu sempre confundo os dois nomes. A tabela saque é o sistema de amortização constante. Ele começa um pouquinho mais alto e vai diminuindo. Já a tabela price é aquela tabela que ela vai evoluindo nos juros, né? Como que funciona aí? Aqui a gente chama Fannie Mae e Freddie Mac, que são os órgãos, né, os bancos do governo que vão determinar a taxa de juros, porém, os juros pro residente. Os bancos que fazem o financiamento pro estrangeiro não são os bancos convencionais, são bancos de financiamento. Então, a taxa de juros do estrangeiro não é o governo quem vai determinar, e sim o private lender, né, o banco ali privado, o banco de financiamento vai determinar. Óbvio que ele vai mais ou menos acompanhando ao juros do governo, mas não é 100% determinado por isso. Já teve caso no pós-pandemia que subiu os juros do residente, que os bancos para estrangeiro não tinham subido ainda os juros, então o estrangeiro conseguia financiar com juros melhor do que eu, por exemplo, que sou residente, entendeu? Então, vai acompanhando, mas não é assim determinante.
não é determinante. Então, vai de acordo com o mercado, né? Eu acho que agora, o que dizem é que pode ser que daqui a um ano os juros comecem a baixar um pouquinho. Uma coisa que eu acho legal para falar é que aqui os juros são simples. Então, se o investidor quiser comprar um imóvel aqui e pagar a parcela e mais $500 ou mais $1.000 ou pagar 2 parcelas, esse valor integral vai para o principal. Então, ele não paga juros no que ele vai adiantando, entendeu? Então, acaba economizando bastante aí nos juros. E também ele pode, depois de um tempo, né, de alguns anos, vender esse imóvel e quita o principal também sem pagar juros no valor devido, no valor que ele ainda deve. Quanto tempo leva mais ou menos o processo de financiamento? 45 dias. Uma média de 45 dias para o estrangeiro, a gente consegue fazer o closing, tá? Com dinheiro no cartório e pegar a casa. Aí no Brasil é quanto Bem rápido, tempo? então. Mais ou menos isso. 45, ali quando atrasa, dependendo do banco, 60 dias. Aqui a gente fala de 45, antes era 30 a 45, agora tá passando a ser mais 45 a 60, que no pós-pandemia tá mais 45 a gente fecha assim, é o padrão. Ainda assim é bem rápido, né? Que legal. Se considerando que é um estrangeiro, né, é bastante rápido. E aqui, assim, a gente tem a equipe toda fala português, né? Então, a pessoa que for responsável pelo seu financiamento vai falar português. Você precisa de um seguro, que é o seguro obrigatório do imóvel, o pessoal vai falar português. Então, a gente tem todo um time para assessorar, a pessoa nem sente que está, assim, saindo do país, consegue fazer daí do Brasil, consegue entender todo o processo, né? Porque não... são palavras difíceis de a gente for levar para o inglês, então consegue realmente estar sabendo tudo o que está acontecendo no processo de compra, de financiamento, transferência de escritura, tudo. Tá bem bacana. Legal, então você que está assistindo esse vídeo aí, tá vendo que é bem fácil e similar, né? Porque Exatamente. esse momento de financiamento, esse momento de compra, gera muita dúvida, né? Sim. Os compradores de primeira viagem e também nas pessoas que sempre compram, porque sempre tem uma coisa ou outra que muda. Então é Sim, bom ter um time que consiga falar a mesma língua da pessoa para conseguir explanar tudo, né? exato. E assim, hoje as pessoas falam, eu vou esperar os juros abaixar para comprar o imóvel. Gente, quando os juros forem abaixar, todo mundo vai querer comprar e os preços vão lá para cima. Então, você tem que escolher. Você quer um preço alto com juros baixos ou você quer um preço melhor com juros mais alto que talvez você refinancie mais para frente? Porque que eles sempre falam, tem um ditado que fala, né? Marry the house and date the loan. Então, você casa com a sua casa, você está comprando aquele imóvel. Mas o seu financiamento, você só está dating, né? Você só está namorando. Então, você pode trocar. Você não está obrigado ali, de 30 anos, você pode refinanciar. Caiu o juro, você financia, tá tudo certo. É isso que eu ia perguntar, se era possível fazer isso aí. É possível sim. Então, uma coisa que várias pessoas usam, uma estratégia que várias pessoas usam. Então, assim, o que eu recomendo no nosso mercado aqui, ele é bem constante. A gente tem uma valorização bastante grande, bastante constante. Então, você conseguiu sua pré-aprovação, compra, porque eu sempre falo, a melhor hora de comprar imóvel é 5 anos atrás. Como a gente não consegue voltar no tempo, se você tem condições, se faz sentido para você, não fica adiando por qualquer outro motivo. Compra, porque aí sim você já vai ganhando aí nessa valorização, e se por acaso os juros baixarem, dá para refinanciar, entendeu? Mas você já garante aí um bom preço, uma valorização. E tem uma cerejinha do bolo também, né, Bruno? Como a gente está falando de Orlando, o quintal da Disney, se eu comprar uma casa, o lugar de temporada paga a parcela. Sim, exatamente. Exatamente. E isso que é o interessante e que, assim, quando o cliente entende, ele fala, poxa, realmente faz sentido eu financiar. Por quê? Você vai dar uma entrada e aí a casa, dependendo do valor da entrada, do imóvel que a gente vê, a casa, ela se paga. Então, assim, eu tenho clientes que só deram a entrada, falaram, Bruna, não coloquei mais nenhum dólar. Não mandei nenhum dólar, não coloquei mais nada, minha casa está se pagando. E um dos receios, né, que o pessoal fala, se eu comprar financiado e o dólar continuar subindo, como que eu vou conseguir pagar minha parcela? Porque se é aquele cliente que realmente precisa fazer remessa e pagar todos os meses, aí realmente você ganhar em real e comprar em dólar gera uma insegurança, né? Você fica aí à mercê da economia. Agora eu falo assim, se o dólar subir, é maravilha, para você é ótimo, você está investindo em dólar. Você está ganhando em dólar, sua casa está rentabilizando em dólar, você já está pagando com o dinheiro que está fazendo lá, então está tudo certo, entendeu? Então você vai ganhar na valorização, vai ganhar na rentabilidade e vai ganhar na dolarização. Então não tem erro. Genial. Genial. Então faz bastante sentido quando a pessoa entende, quando a gente chega nos números, né, que fecha
e que fala, não, essa casa dá tanto de entrada, ela vai se pagar, aí faz total sentido, assim, aí não tem porquê, né, não usufruir do financiamento e às vezes, em vez de comprar um imóvel, compra dois, em vez de comprar um à vista, compra dois financiados, faz bastante sentido e ganha nos dois, né. Tô quase eu comprando também depois desse bate-papo. É, né? Ai, vai ser um prazer, vamos pra sua casa. Vou ter que ir para aí, conhecer as casas, fazer a visita e comprar. Mas é um negócio legal também sobre visita aí, né? Eu preciso ter a carta de crédito aprovada para poder visitar, não é isso? Exato, exato. A gente sempre indica ter a pré-aprovação bancária. Isso também é uma coisa muito importante que você falou, porque é a etapa principal, né? Assim, quando a gente tem um cliente que está interessado em comprar, nós fazemos a pré-aprovação para quê? Para não gerar frustração para o cliente, porque o mercado aqui é aquecido. Então, a gente vai, nós vemos o imóvel, está perfeito, tem tudo que o cliente quer, ele não consegue nem mandar uma oferta porque ele não tem a pré-aprovação. E muitas casas nem realmente deixam a gente visitar sem ter uma pré-aprovação, porque eles não querem que clientes que não estejam realmente qualificados, que sejam clientes reais, potenciais clientes, entrar no imóvel, ainda mais quando é um imóvel alto padrão, a gente só consegue mostrar com uma pré-approval, uma carta de pré-aprovação, ou com proof of funds, que aí seria uma carta do banco, se a pessoa não quiser colocar o valor total que tem no banco, mas uma carta do banco dizendo que a pessoa tem o valor suficiente para cobrir aquela casa à vista, alguma coisa assim. Aí a gente consegue o acesso, né, para mostrar esse imóvel, porque senão realmente é para tirar, já eliminar o curioso, né, que só quer ir lá ver, só quer, deixa eu dar uma olhadinha, então, e também para evitar a frustração, sabe, aqui o mercado é muito aquecido, eu já vi inúmeras vezes o cliente parar um pouquinho para pensar se vai mandar oferta ou não, perdeu a casa. Então, e o pessoal acha que é papo de vendedor, eu entendo, mas aqui não é, não é, infelizmente não é. Entendo, o mercado imobiliário é meio maluco, né? Aqui já é maluco, imagina aí. É, aqui é a gente tem que correr, tem que estar sempre on top, né, que eles falam. Mas é legal, é assim, um mercado incrível, eu adoro, é uma maneira, totalmente possível do brasileiro investir, é uma maneira de dolarizar, de rentabilizar, que assim, quando o cliente entende e ele quebra aquele medo, aquela barreira e compra o primeiro imóvel e toma a decisão e compra, aí ele não para de investir mais, assim, é muito difícil um cliente que comprou só um imóvel e ficou naquilo, sabe, ou ele fala para o primo ou para outra pessoa, ou ele quer o segundo, quer vender porque já criou um equity para comprar dois, então isso que é A bacana. família, os amigos, todo mundo. Exatamente, exatamente, então é mais acho que entender realmente o mercado, tirar esse medo, entender a possibilidade, a hora que vê que o negócio realmente funciona, porque às vezes a pessoa vê na internet e fala, será que aquela menina falou a verdade? Será que ela não tá exagerando? Será que é realmente assim? Tá bom demais para ser verdade, sabe? Então, mas depois Aham. que passa esse estágio aí, é muito bacana. Mas ó, a gente está fazendo esse vídeo aqui, é um projeto bem legal. Obrigado mais uma vez pelo convite, Bruna. Mas a gente já bateu outros papos outras vezes, né, Bruna? E é exatamente isso, né? É legal poder trazer para o mundo o que realmente acontece aí. E deu até vontade de comprar, eu confesso que É, deu né? vontade de comprar. Você tem que vir para cá, vem que eu vou te mostrar. E ó, final do ano, final de novembro estou aí e a gente vai marcar um evento. Então vou estar aí presencialmente, clientes do Vitor, quem estiver assistindo esse vídeo, que tiver interesse, está comigo e com o Vitor pessoalmente, nós vamos planejar um negócio bem legal aí para tirar as dúvidas, mostrar o que o mercado daqui tem, porque o Vitor é um super parceiro meu aí do Brasil e a gente consegue vender juntos aqui em Orlando, viu? Viu, gente? Então, novembro, Bruna, eu te espero aqui. Vai ser muito legal, a gente vai planejar certinho isso daí. E a gente, meus clientes, fazer um open house. Não vai ser na Disney, né? Vai ser aqui no Brasil, em São José dos Campos, talvez. Vai Aham. receber você. Ai, que gostoso, vai ser muito bom. Gente, obrigada por quem assistiu esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, manda uma mensagem pra gente. Sigam o Vitor na rede social. E o que tiverem de dúvida ou quiserem que a gente venha aqui trazer um outro papo para falar dessa diferença, né, Brasil e Estados Unidos, só deixar nos comentários que a gente vem e grava para vocês.